Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. Que bom é estarmos novamente aqui para louvar o nome do nosso Deus. Nesse momento agora nós teremos os nossos anúncios. Hoje à tarde nós vamos ter um culto jovem com um horário especial, vai ser às 17h30. Toda a igreja está convidada a participar do nosso culto jovem. A banda jovem não terá ensaio nesse domingo em razão do ensaio do coral. Então não teremos a banda, mas teremos o ensaio do coral jovem. A escola bíblica Maranata já está na sua 3ª lição e o tema é revelação progressiva. Acontece aos domingos às 18 horas com o professor Valdir Abreu. Se você não veio na primeira e nem na segunda, não tem problema, ainda dá para acompanhar. Então, é uma classe de aprofundamento dos estudos da Bíblia. Você pode participar e convidar também o seu amigo não adventista. Uma programação muito especial que acontece nessa terça-feira. Eu estava tão ansiosa por essa programação que eu achei que fosse... Coloquei na cabeça que era terça e achei que era na terça passada. Mas vai ser essa terça-feira agora, o coral do IAN. É uma caravana do Faculdade da Bahia, né? Na verdade, agora não se chama mais IAN. É Faculdade Adventista da Bahia. Vai estar passando aqui em Goiânia, em algumas igrejas de Goiânia e em Brasília. Aqui na nossa igreja eles vão estar na terça-feira, dia 26, às 19h30. Além do coral, tem também o Grupo Contraste e o Quarteto Contraste. Então toda a igreja está convidada, traga amigos, vai ser uma programação muito especial, com muita música cristã. O coral Vozes de Louvor tem ensaio hoje às 15h30, eles estão cantando fora. Mas ficou o aviso aqui para os coristas que não foram cantar, que hoje tem ensaio. Não tem? Olha, mudança aqui, o chefe, esposo da dona do coral, brincadeira. Não vai ter então ensaio, né? Coral Jovem tem ensaio hoje às 15h30 e amanhã também às 18 horas. Então, esse fim de semana é intenso aí para o Coral Jovem. Clube Meteoros, reunião amanhã às 9 horas. O clube está retomando as atividades de maneira forte depois do Campuri e fica o desafio aí, ainda é a igreja adotar um desbravador. A Val estava falando que tem muitos desbravadores que não têm uniforme para participar das atividades. Então você que tem interesse em apadrinhar, continuar apadrinhando um desbravador, ainda tem essa oportunidade. O Luciano está dizendo que o Clube dos Bravadores Meteoros vai desfilar no aniversário de Goiânia. Vai ser muito bonito. O Seminário de Enriquecimento Matrimonial e Aperfeiçoamento Relacional ainda tem vagas. Vai ser no dia 28/10, quem está promovendo a Igreja Central, das 9 às 18 horas. Você ainda pode fazer sua inscrição, você e sua esposa ou seu esposo, com a Zélia, que é aqui do Departamento de Lar e Família, aqui da nossa igreja. O SDV também ainda tem vaga. Tem muita gente que está assim, super animado com essa programação. Teve gente que já veio me procurar. Ainda tem vaga, mas é limitada à idade, né? Só quem tem de 25 anos acima, divorciados, solteiros, viúvos. E o último anúncio é o dos Domingos Especiais com o pastor Vinícius. A série é Os 3 Milagres, amanhã às 20 horas. Toda a igreja convidada a participar. Um feliz sábado para todos. Irmãos, bom dia. Feliz sábado a todos. Que os visitantes se sintam bem no nosso meio. Vamos louvar ao Senhor. O hino de número 240. Bendita segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos à luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva
agora, vai. Mais forte, irmão. Sendo submisso sempre ao bem, cintos enlevos puros do além, anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Bem forte agora, vai. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor. Só vocês agora. Vivo na luz da bondade de meu Jesus. Bem forte agora. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém, irmãos? Quando vocês participam, fica lindo. Número 85. Lindo és meu mestre.
o brilho do céu. Amém, irmãos? Amém. Número 342. Coloquei-vos de pé para louvar ao Senhor com entusiasmo, alegria e fervor. 342. Comandante Cristo nos será, nesta guerra santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro, junto à multidão, entoaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Feliz sábado a todos. Nesse momento, a Igreja Adventista tem como princípio fazermos um momento de intercessão pelas famílias da igreja, pela igreja como um todo, pela sua liderança, e nós, neste momento, vamos fazê-lo. Vamos orar pela família do Júnior e a Débora. Gostaríamos de convidá-lo aqui para que, junto conosco, pudéssemos falar com Deus. Por todos os pedidos que estão nessa urna, que Deus sabe quais são, e pelos pedidos do coração, que eu sei o que cada um tem. Antes de nós ouvirmos a música, eu gostaria de ler com os irmãos o que está em 2 Crônicas 7, no versículo 15 e no versículo 16. A Bíblia diz o seguinte: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
após a música, nos coloquemos de joelho para falarmos com Deus. Coloquemos-nos de joelho para falarmos com Deus. Santo, Santo, Santo e maravilhoso Deus que estás nos céus, mas que também se encontra no meio do teu povo nesse momento. Aqui estamos, Senhor Deus, fiados nos méritos do teu Filho Jesus, que abriu para nós o caminho ao teu trono de graça, donde de lá recebemos todas as bênçãos. Queremos, Senhor, neste momento, agradecer-te pelo privilégio que temos de conhecer a Jesus como nosso Salvador e de conhecer essas verdades, fazer parte deste povo que aguarda a tua volta. Queremos também te agradecer pela semana de bênçãos que o Senhor nos concedeu, muitas vezes de lutas, mas também de vitórias. Queremos te agradecer também pelas derrotas, porque nelas nós crescemos, porque sabemos que dependemos unicamente de ti. E agora, Senhor Deus, queremos colocar nas tuas mãos os nossos pedidos e agradecimentos. Nós vimos, Senhor, nesse momento pedir especialmente pelo Vandir, a Débora e a sua família, para que o Senhor possa dirigir esta família, como sempre o tem feito, carregando nos teus braços de amor, levando-os em segurança até aquele dia onde teremos um encontro verdadeiro contigo. Senhor Deus, vem ser também com todos os pedidos que aqui estão nessa urna. O Senhor sabe a diversidade de cada um e a necessidade, como também os pedidos que estão nos corações que aqui se dobraram diante de ti. As angústias, Senhor Deus, as alegrias, os agradecimentos e os pedidos. O Senhor vem atendê-los, Senhor, de acordo com a tua vontade, e que assim possamos, ao receber as respostas do Senhor, que seja positiva ou não, possamos entender que tudo vem de ti e é para ti que vivemos. Pai, vem ser com o restante da programação desse dia. Usa especialmente a pessoa que tu escolheste para falar do teu amor, e que ao sairmos daqui possamos sair revigorados pela tua palavra e dispostos a vivê-la, e assim, através do nosso testemunho, muitas pessoas possam vir a ti antes que seja tarde demais. Transforma nossas vidas, unge a nossa cabeça com óleo do teu Espírito. São bênçãos que nós te rogamos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. É nosso Deus,
Provai e vede. História de hoje, o Adventista na Cadeia, parte 1. E aí, rapaziada? Uai, tu é crente, mano? E qual que é a tua religião? Eu sou adventista do sétimo dia. Me explica como é que um adventista veio parar aqui na cadeia, meu irmão. Vou contar minha história pra vocês. Eu desde muito cedo eu conheci a bebida e conheci amigos, conheci também a droga. Desde muito cedo comecei a usar maconha e aí então comecei a usar cocaína. Isso me levou eu também a conhecer o mundo do crime. Conheci pessoas e quando menos eu percebi, eu estava envolvido em assalto. Estava envolvido numa quadrilha praticando assalto. E o tempo foi passando, né? Eu fui condenado a 17 anos e 8 meses, a um 5-5 furto, um 5-7 assalto, e também fui condenado à formação de quadrilha. E foi onde eu conheci uma pessoa muito especial, que me ajudou na minha vida, que é a minha namorada. E ela me ajudou a abandonar as drogas. Começamos a frequentar a igreja, começamos a estudar a Bíblia, e juntos nós resolvemos tomar a decisão ao lado de Jesus. Nós nos batizamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde nós estamos servindo a Deus até hoje. E eu estou aqui cumprindo uma consequência errada, porque eu respondi um processo lá atrás, mesmo estando com Jesus, depois de 3 meses batizado, a condenação veio, e eu fui condenado então de 17 anos e 8 meses, eu recebi uma condena de 6 anos e 4 meses, e eu estou aqui porque eu sei que Deus ele tem uma missão na minha vida. Deus permitiu eu vir aqui, porque eu era lá fora mais um dentro da igreja. Eu não estava realmente comprometido com as coisas de Deus. E Deus me trouxe aqui, porque eu sei que Ele tem uma missão. Ele tem realmente um projeto na minha vida. E depois que eu saí desse lugar, dessa cadeia, depois que eu cumpri a minha condena, eu tenho certeza que a minha vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês dois. Vamos? Irmão, fiquei impressionado com aquele negócio que falou de Jesus aí, da volta dele. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí. Você tem como falar para mim? É uma bênção, é um privilégio. Isso é uma promessa, né? Que Deus ele garante para nós, que está escrito na Bíblia, na Palavra de Deus. O livro de Mateus ele apresenta isso no capítulo 24. E essa é uma promessa que ele fez e ele vai cumprir. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre esse assunto com você, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Um lugar onde não terá mais dor, não terá mais sofrimento, e esse lugar já está pronto para que nós possamos estar lá. Amém? E eu quero estar lá com você. E aí, meu irmão, vai pra um casamento, então? Ô, louco, hein? Tá podendo, hein? Eu vou para um lugar muito melhor do que o casamento. Eu ganhei minha liberdade. Hoje é meu último dia aqui. Eu vou para perto da minha família. Chegou o meu dia! Graças a Deus!
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir. Bom dia, crianças. Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom, né? Temos aqui muitas crianças hoje, crianças lindas, maravilhosas, crianças de Deus. Eu vou contar para vocês uma historinha, assim, não muito legal, uma historinha meio triste, mas é uma historinha também que nos traz uma lição de vida para nossas vidas. Eu vou falar sobre o rei Davi. Quantos aqui de vocês já ouviram a história do rei Davi? Vocês? Legal, né? Então, mas eu vou contar uma história diferente hoje do rei Davi. Um momento que ele passou muito difícil na vida dele. Existia um momento na vida do rei Davi que ele estava sendo perseguido. Sabe por quem? Pelo próprio filho. Imagine só alguém ser seguido pelo próprio filho. Absalão era o filho de Davi e ele queria tomar o trono de Davi. Ele queria ser rei no lugar de Davi. E Davi, ele teve que fugir. Por quê? Porque Absalão queria matar o seu próprio pai. Olha só que terrível, que história difícil, né? Como um filho pode querer matar o próprio pai? Ele entrou na cidade de Jerusalém, onde ficava o trono de Davi, e ele tomou posse desse trono. E Davi teve que fugir, teve que ir para um lugar distante, para que ele não morresse. Então, olha só o que aconteceu. Absalão foi aconselhado a perseguir Davi naquele dia. No entanto, existia um amigo ali de Davi que chamava Usai. Esse amigo de Davi, ele aconselhou Absalão a não perseguir Davi naquele dia, que deixasse para outro dia, para que eles preparassem as tropas, preparassem os soldados para seguir a Davi. Perseguir a Davi. Olha só o que aconteceu. Esse Usai era amigo de Davi. E ele queria que Davi tivesse um tempo para poder fugir. Ele já estava cansado, né? Não tinha condições de lutar, nem ele, nem seus soldados. Então ele falou, olha, vamos inventar uma coisa aqui para Absalão, para que ele pudesse preparar suas tropas, preparar os soldados. E assim Davi vai ter tempo para fugir. Mas ele ainda fez mais ainda. Ele mandou 2 sacerdotes, Abiatar e Zedoque, para avisar Davi que eles estavam sendo perseguidos, que os soldados estavam à sua busca. Mas olha só o que aconteceu. Davi, quando tentou fugir, ele foi visto pelo soldado.
E esse soldado era amigo de Absalão, era do povo de Absalão. E ele teve que se esconder. Sabe aonde ele escondeu? Dentro de um poço. Um poço ali no local onde existia uma família, né? Uma moça que colocou ali uma coberta por cima daquele poço. E também colocou ali sementes, espalharam semente em cima daquele poço. E os soldados vieram e procuraram Davi e não encontraram Davi. Olha só, a lição que devemos aprender em relação a essa história, irmão, é que assim como o Sai, assim também como aquela moça, Davi tinha muitos amigos. Quantos de vocês daqui têm amigos? Vocês têm muitos amigos? Eu tenho alguns amigos de verdade, alguns amigos sinceros, que nos ajudam nos momentos difíceis, nos momentos das provações. Mas o nosso melhor amigo é Jesus. Nós devemos ser amigos de Jesus e também amigos das pessoas, para ajudarem as pessoas em momentos difíceis. Assim como Davi foi ajudado por Ussai e também pelaquela moça, nós também devemos ajudar as pessoas. Amém? Vamos orarmos então? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos amigos que nos ajudam todos os dias. Principalmente porque temos nosso amigo Jesus, que nos ampara e nos guarda a cada momento. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus, dos pequenos é o reino do céu. Um feliz sábado. Agora, nesse momento, nós vamos rapidamente entregar alguns certificados de batismos. Eu chamei o Senna aqui para me ajudar, para a gente ir lendo. E caso essas pessoas estejam presentes, vocês podem vir aqui à frente, que a Andréia vai estar entregando para vocês o certificado juntamente com o kit. Tá? Abdoral Neiva Barbalho. Pode ir chamando também para... Não, você também, para poder ir adiantando. Abdoral, se encontra ou não? Pode vir. Abdoral. José Wilson Nogueira dos Santos. José Wilson Nogueira dos Santos. Cátia Maria Roldão de Carvalho. Cátia está aí? A Meire Lúcia Caetano Silva. Enzo Roldão Vieira. Se encontra? Enzo. Magda, né? Magda Ohana Santos. Repete o nome? Magda Ohana Santos Andrade. Márcio Vieira. Se encontra? Márcio Vieira. Silfarney Gomes da Silva. Arthur Roldão Vieira. Isaac Berreira de Paiva. Francione Nunes Santos. Se encontra? Francione Nunes Santos. Juliana Carneiro Nascimento. Tatiane Cristina Reis. Tatiane Cristina. Maria dos Santos Milhomem da Silva. Vivian Serrano Fidelis.
Nós vamos, neste momento, então, agora fazer uma oração por todos eles que vieram aqui e aqueles também que não estão presentes. Feche seus olhos assim como está. Querido Pai, está aqui, Senhor, a tua colheita. Que esta igreja de Vila Nova seja verdadeiramente, Senhor, irmãos em Cristo. Que nós possamos olhar, que nós possamos segurar na mão, que nós possamos ser a luz, a pequena luz a brilhar a cada dia. Senhor Deus, transforme o coração dessas pessoas, Senhor, desta igreja, que esses novos irmãos na fé, que entregaram suas vidas ao Senhor, consiga chegar na eternidade e levar mais e mais pessoas aos teus pés. Em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos e continue conosco. Amém. Em teu viver que causa tanta dor, tens pensado em desistir, sem forças pra vencer. Mas pra que desesperar? Basta apenas confiar que em seus braços de amor Jesus fará de ti mais que vencedor. Se a vida lhe trouxer tristezas e pesar, confie que o Senhor Jesus vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Já não tenho mais temor, olhando pra Jesus. Quando vem a escuridão, eu vejo sua luz. Grande preço Ele pagou ao sofrer intensa dor. Com seus braços de amor, Jesus fará de ti
mais que vencedor. Se a vida lhe trouxer tristezas e pesar, confie que o Senhor Jesus, Ele vai te amparar. Sua paz Ele dará e a calma reinará. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Com seu imenso amor, Jesus fará de ti mais que vencedor. Amém? Que Jesus faça diferença em nossas vidas. Bom sábado? É bom estar com vocês aqui essa manhã, né, Paulo? Louvado seja Deus por isso. Não só por estar com vocês, mas porque hoje é sábado. O sábado é um dia diferente, já percebeu isso? Chegamos em casa mais cedo, a roupa do sábado pela manhã está preparada, a comida do sábado é diferente, não é assim? Eu tive o privilégio de passar a minha infância no interior. Embora eu sou goiano, mas lá no interior, passei parte da minha infância lá no interior de Minas Gerais. Conhece Minas? Alguém aqui? Teve? Bastante gente, ó. Olha lá. Terra boa, viu, irmãos? Assim como a nossa aqui em Goiás. Dizem que lá em Minas mana leite e queijo, né? E consequentemente pão de queijo, né? É assim. Uma terra boa. Quem não conhece, eu indico. Uma culinária parecida com a nossa. Gostam daquilo que nós gostamos. Piqui, Osmar. Maxixe. Já comeu maxixe? Maxixe. Gueiroba. Não sei se todos conhecem gueiroba, Paulo. Mas meu pai gostava muito. Meu pai adorava gueiroba, sabe, Sena? Ah, gueiroba. Gueiroba. Mas o certo é gueiroba ou é gueiroba que fala? Os dois estão certos? Então tá bom, então, os dois estão certos. Meu pai adorava gueiroba. E tem até um episódio engraçado, porque a minha irmã, meu pai morava no sítio, e a minha irmã estudava em São Paulo, e ela estava noiva do marido dela, e ela levou o noivo para conhecer os meus pais, lá no interior de Minas, lá no sítio. E o meu pai, quando chegou, fez uma propaganda danada da gueiroba. Lá em São Paulo não é comum isso, né? As pessoas não conhecem muito lá. Mas o meu pai fez uma tremenda propaganda da gueiroba, né? E a minha mãe preparou no almoço. E o genro, quando chegou, queria agradar o sogro, né? Vocês imaginam a cena, né? E aí, Osmar, ele chegou, pegou ali e tal. Não, porque eu vou experimentar, porque eu vou gostar. E eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, isso não vai dar certo, né? E ele pegou o prato, encheu o prato de gueiroba e colocou bastante. Bom, e quem conhece sabe que gueiroba é amargo, né? Olha, eu vou falar para vocês, foi até engraçado ver ele comer todo aquele prato, viu? Mas no final acho que foi a primeira e última vez que ele comeu. Mas é assim, né? Por isso eu oriento a você, dou um conselho. Quando você for comer algo que você não conhece, coloca pouco no prato. Não coloque muito, para você não ter problemas. Mas era assim, um sábado de manhã. A minha mãe preparava a melhor roupa. Nós éramos muito simples e muito pobres. Não tínhamos muitos sapatos. Durante a semana não tinha nem sapato para usar, mas no sábado tinha. Não sei se você já ouviu falar em quichute. E o quichute usava só durante o sábado.
Nós não tínhamos uma igreja bonita como a de vocês, e cada dia fica mais bonita. Eu quero dar parabéns aqui pela fachada, né? Pela recepção, uma igreja linda. Louvado seja Deus por isso. Tudo que podemos fazer de melhor para Deus é importante, porque Deus merece sempre o nosso melhor. E o pastor Vinícius tem me falado, daqui a pouco vamos começar aqui com a nave, né? A reformar também. E fiquem firmes, animados, porque estamos juntos. Eu não pude estar com vocês aqui na inauguração. Na ocasião, eu estava encerrando uma semana de oração na igreja do Setor Sul. E lá no Setor Sul o culto é primeiro, né? Então ali começa 15 para as 9 e tal. Então não foi possível estar aqui com vocês. Mas ficou muito linda, tudo muito de bom gosto. Está ali o Leandro, né? Vocês têm aqui o membro aqui, que é o engenheiro da associação, que acompanhou aí, né, Leandro? Ficou tudo muito bonito. Parabéns para vocês, tá bom? Nós não tínhamos uma igreja bonita como essa. Nós nos reunimos na casa de um irmão, chamado Irmão João da Pedra. Não sei se... Aqui não tem... A família dele, parte da família dele mora aqui em Goiânia. A Cleonice, a Nilda, o Rosival, são da igreja central aqui de Goiânia. E nós nos reunimos na casa dele, um bom homem. E nós éramos em 3 famílias. E eu me lembro que no sábado pela manhã não tinha estrada, a gente ia pelo meio da plantação de milho, ou de arroz, ou de feijão, o que tivesse, porque tinha um rio que dividia a terra do irmão João, do pequeno sítio do meu pai. Nós atravessávamos então aquela plantação, e o meu pai e minha mãe mandavam a gente dobrar a calça e levar o sapato na mão para não sujar, né? Porque às vezes estava chovendo, muito barro, e nós íamos. E era uma festa, porque terminava o culto pela manhã, nós almoçávamos todos juntos, e aquele monte de... Eu vou falar para vocês não se assustam, mas lá na minha casa nós somos em 10 filhos. São 5 homens e 5 mulheres. Não sei se alguém aqui tem esse tanto de filho, tem? Meu pai é animado. Meu pai se casou com 15 anos. Minha mãe tinha 14 anos quando eles se casaram. 2 crianças ainda, né? Antigamente parece que o povo casava mais cedo, né? Senão hoje está um pouco mais. Meu pai teve 10 filhos. Eu louvo a Deus por isso. Meu pai faleceu o ano passado, um homem de Deus. Viveu para criar os filhos e se dedicou a vida inteira à igreja. Dos 78 anos que meu pai viveu, todos os anos praticamente ele levava algumas pessoas aos pés de Cristo. Um exemplo, deixou para nós como filhos, na herança que deixou Cristo em nosso coração, nos ensinou o trabalho, a honestidade e a devoção a Deus. Tenho certeza que um dia vou ver meu pai no céu. Ele faleceu em setembro do ano passado, um homem de Deus. E criou os 10 filhos de uma maneira simples, no interior. Nunca faltava comida, sempre tinha, né? Abóbora, essas coisas da roça nunca falta, né? Deus sempre deu pra gente o arroz que ele plantava, o feijão que ele plantava, o milho. Então sempre tínhamos ali, Deus sempre nos sustentou com aquilo que a terra nos dava. Uma vida difícil, mas Deus foi bom conosco. Os 10 filhos hoje vivos, os 10 filhos trabalham na igreja, quer dizer, são adventistas. Tenho 4 irmãos, nós somos os 5 homens e mais uma irmã que trabalha, serve a igreja em São Paulo, no estado de São Paulo. E eu tenho o prazer de estar aqui com vocês essa manhã, servindo a igreja aqui do nosso estado, o estado de Goiás. Um grande privilégio, voltar para a minha terra onde eu nasci, né? Os meus irmãos trabalham todos em São Paulo, são pastores, alguns deles, e esperamos e aguardamos o dia da volta de Jesus para rever os nossos queridos. Amém? Amém. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar quantas igrejas nós somos aqui em nosso estado. Igrejas e grupos, sabe? Alguém sabe? Aproximadamente nós somos 330 igrejas. No censo do estado de Goiás nós somos mais ou menos 6 milhões e 800 mil habitantes. Estou certo, né? Mais ou menos isso. Se você colocar na internet, você vai encontrar esse número lá pelo censo. Embora nem todo esse grupo de pessoas pertence à Associação Brasil Central, porque parte das cidades do Goiás, aquelas que estão ali na redondeza do Distrito Federal, elas pertencem à APLAC, que é a Associação Planalto Central. Porque estão mais próximas ali. Por exemplo, Formosa, que é a minha cidade, onde a minha mãe mora, fica próximo a Brasília, dá 70, 80 quilômetros, ela pertence então à Associação Planalto Central. Mas só na nossa, da Associação Brasil Central, nós temos hoje de habitantes no estado, nas cidades que pertencem à Associação Brasil Central, aproximadamente 4 milhões e 800 mil habitantes. Eu não sei se você também já teve a curiosidade de ver quantos adventistas nós somos no estado de Goiás.
Alguém sabe? Não? Quanto? 5 mil? 35? Nós somos hoje aproximadamente 27 mil membros adventistas. Bom, se você pegar 4.800.000 habitantes que há no estado de Goiás, que pertence à Associação Brasil Central, para 27 mil adventistas, há muita seara, né? Há muitas pessoas para falarmos do amor de Deus. A Igreja de Deus tem avançado. A Igreja de Deus tem crescido em nosso estado e nós louvamos a Deus por isso. Escolas, igrejas, TV Novo Tempo, mas há muito que conquistar ainda. Para vocês terem ideia, nós temos hoje mais de 70 municípios que não têm presença adventista. Eu não estou contando grandes bairros da nossa capital que não tem igreja adventista. 70 municípios não têm presença adventista. E alguns até às vezes me perguntam, olha, a igreja tem avançado, mas parece que é tão lento, poderíamos ir mais, mas a crise, tudo afeta o país. E eu tenho dito, irmãos, a crise não é um problema para Deus. Eu não sei se você percebe, mas em momentos de crise, ou local ou mundial, a igreja sempre avança. Pode ver, pega o curso da história. Em momentos de crise, que o mundo atravessa a crise, a igreja de Deus avança. Porque Deus não depende de crise ou de algo temporal para que a igreja, para que o evangelho de Deus seja pregado nessa terra. E quando você pega, os desafios que nós temos em nosso estado, como Deus tem nos abençoado, algumas pessoas perguntam, mas olha, como é que nós vamos avançar? Porque nosso estado, graças a Deus, tem passado, e eu vejo quando vou nas igrejas, converso com os nossos irmãos, parece que a economia tem melhorado, sendo um pouco mais, embora alguns economistas ainda são pessimistas, mas as coisas têm andado, e Deus tem cuidado do seu povo. Eu louvo a Deus por isso. E eu digo, quando digo que Deus cuida da sua igreja, quando digo que Deus tem o controle da menina dos olhos de Deus, que é o seu povo nessa terra. Algumas pessoas, fazer um parênteses aqui, algumas pessoas perguntam assim, olha, se nós precisamos pregar o evangelho para que Jesus volte, parece que muitas vezes tudo que nós fazemos, ou a fidelidade dos nossos irmãos em dízimos e ofertas, não é suficiente para que nós possamos pregar o evangelho a todo o povo e a toda a nação. Só em nosso estado, 70 municípios. Quero dizer algo para você, meus irmãos, essa manhã. Deus não depende do meu e do seu recurso para que o evangelho nessa terra seja pregado. Deus quer que eu e você possamos ser fiéis em devolver parte daquilo que Ele já nos abençoou. Porque a Bíblia diz que se eu e você não falarmos às pedras, as pedras falarão. Alguns dizem assim, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar há quantos anos? O meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô. Eu quero dizer algo para você, Deus não vai demorar a voltar. Sabe por quê? Porque você e eu não vamos esperar mais do que uma geração, e Jesus vai voltar para você e para mim. Concorda comigo? O meu pai não esperou mais do que a geração dele, Jesus voltou para ele. O meu pai descansa. No dia da ressurreição, se ele estiver preparado, o que eu creio, ele vai subir para morar com Jesus na eternidade. O meu pai esperou a volta de Jesus 79 anos, Eusmar. E eu e você, não vamos esperar mais do que uma geração, e Jesus vai voltar para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, quero dizer algo a você. A Igreja de Deus, ao contrário de algumas instituições ou entidades que nós temos hoje, brincar com a fé das pessoas e com a honestidade virou um negócio hoje nesse mundo em que nós vivemos. Deus não depende do meu e do seu recurso para que o evangelho seja pregado e ele volte a essa terra. Sabe por que Deus pede isso para você e para mim? Porque Ele quer levar você para a eternidade, porque Ele quer levar você para morar com Ele no céu. É só por isso. É só por isso. Algumas pessoas dizem, olha, falar sobre recursos, sobre ofertas, sobre dízimo hoje é um problema. Não, não é um problema. Deus te deu o livre-arbítrio. Deus é um Deus tão justo que Ele diz para você, olha, se eu te abençoei, devolva a parte. Se eu não te abençoei, você não precisa devolver nada. Ao contrário do que alguns dizem assim, olha, se você devolver para Deus, ou se você dá para Deus, Deus, quer dizer que eu compro a Deus? Essa é a teologia da prosperidade. Eu compro a Deus então? Bom, sendo quem é rico está bem, quem é pobre não vai para o céu, né? Porque não pode comprar a Deus. Nós estamos enrolados.
Não, irmão? Deus dá a você e você devolve parte daquilo que Ele te abençoou. Não porque Deus necessita, porque tudo é dele. A sua vida, o seu negócio, a sua família, tudo pertence a Deus. E quando Ele pede que você devolva parte, é para arrancar o egoísmo do seu e do meu coração. Deus tem um plano para você. Deus tem uma vida melhor para você. Deus não quer que você coloque todos os seus sonhos nessa terra. Embora eu acho que você tem que sonhar, não há problema você ter sonhos. Mas o sonho de um dia morar na eternidade com o nosso Pai nunca deve ser menor do que os seus sonhos terrenos. O sonho e a esperança devem sempre ocupar o primeiro lugar no seu e no meu coração. Pode crer nisso? Por isso, meu irmão, quando você vai devolver parte do seu pacto, o seu dízimo, entenda que você está fazendo isso, se preparando para um dia morar com Deus na eternidade. Isso é só uma questão espiritual, isso não tem nada a ver com dinheiro, com o seu recurso. A igreja, Deus não precisa do seu recurso para que o evangelho avance. Isso é uma questão espiritual entre você e Deus. Creia nisso. Esse não é o tema dessa manhã. Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês no livro de Mateus. Não sei se todos vocês trouxeram a Bíblia. O livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Todos trouxeram a Bíblia? Vou esperar que todos encontrem. Mateus 14, versículo 22. Quero dizer algo a você. A palavra de Deus é extraordinária. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você a lê com o espírito de humildade, rogando que o Espírito Santo fale ao seu coração, você tira lições diferentes para a sua vida. Esse é um texto, esse é um episódio da vida de Jesus, que eu tenho certeza que você já o leu algumas vezes. Mas você vai perceber que nós vamos tirar muitas lições práticas para a nossa vida espiritual, que talvez você nunca tenha percebido ao ler sozinho na sua casa, ou mesmo compartilhando com um amigo. Essa é a palavra de Deus, extraordinária, rica, e nós devemos ser apaixonados por ela e ler a palavra de Deus todos os dias. Antes de fazermos a leitura, eu quero pedir a você que incline a sua cabeça e nós vamos fazer mais uma oração. Pode ser? Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra está aberta nesse momento. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Primeiramente eu quero ir até o Teu trono de graça pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Em seguida eu quero pedir o perdão pelos pecados dos meus irmãos aqui essa manhã. Nós não merecemos, porque somos pecadores e somos falhos. Mas um dia lá na cruz do Calvário, o Teu Filho Jesus Cristo veio a essa terra, com os braços abertos e marcas em suas mãos. O sangue precioso, Senhor, o sangue puro, imaculado do Filho de Deus foi derramado naquele madeiro. E através desse sangue, Senhor, o Senhor nos incentiva, o Senhor nos motiva, o Senhor nos deu a oportunidade de irmos, Senhor, humildemente até o Teu trono e rogar perdão pelos nossos pecados. Por isso eu peço que o Senhor aceite o nosso pedido. Por isso eu peço que o Senhor nos perdoe. Para que nesse momento, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, o Teu Espírito fale ao nosso coração. Para que não possa haver nenhum tipo de impedimento. Que a nossa mente, Senhor, esteja voltada neste momento para ouvir a Tua palavra, a voz do Teu Espírito, Senhor. Que ao sairmos daqui possamos sair transformados, com o desejo de cumprir a missão que um dia o Senhor deixou para nós aqui nessa terra. Entrego a vida, a minha e a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhem comigo a leitura. Logo a seguir, seguiu Jesus os discípulos a embarcar, versículo 22, e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra.
Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Tomados de medo, então eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus então diz: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu irmão, olha aqui para mim agora. Eu quero fazer um combinado com você. A mensagem vai ser curta, nós não vamos passar do horário, mas eu quero pedir um favor para você. Há muitos detalhes que a palavra de Deus vai falar conosco essa manhã. E eu queria pedir que você esquecesse de tudo que está na sua mente agora. Eu não sei se você está preocupado, eu não sei se você está ansioso, eu não sei o que passa na sua cabeça agora. Mas eu queria que você agora esquecesse, se concentrasse aqui, para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de literalmente, como os jovens dizem, dar uma viajada, me imaginar como se eu estivesse no lugar com Jesus, no momento, no episódio, como aconteceu. A Bíblia ela é muito rica em detalhes, e ela permite que você possa fazer isso. E eu queria desafiar você a fazer isso agora, a esquecer tudo que está na sua mente, para que pudéssemos nos concentrar. E há muitos detalhes interessantes que você vai conseguir se focar aqui e esquecer tudo que está ao seu redor. Pode ser assim? Veja, nós não vamos ler, mas se você for alguns versículos antes aqui, você vai se deparar com a multiplicação dos pães e dos peixes. Amigos, irmãos, Jesus tinha ali mais de 5.000 homens, que aliás, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Bom, se só 5.000 homens, com as mulheres e crianças, você pode chegar a uma conta facilmente de 7, 8 mil pessoas, concorda comigo? A Bíblia não dá esse número exato, mas diz que tinha 5.000 homens, com as crianças e mulheres, 7, 8 mil pessoas, irmão. E aí agora, a Bíblia diz que Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: olha, nós precisamos alimentar essas pessoas. Bom, eu não sei se você conhece, quero até te perguntar, se você conhece algum restaurante hoje que consiga alimentar de uma vez só 7, 8 mil pessoas, conhece algum? Bom, imagina naquela época onde as coisas eram mais simples e mais rústicas, eu creio que também não tinha. E Jesus agora chega para os discípulos: olha, nós temos que ter comida. Eu imagino os discípulos chegarem e falar: mas Jesus, onde é que nós vamos encontrar tanta comida para tanta gente? A Bíblia diz que os discípulos chegaram com alguns pães e alguns peixes. Jesus chega agora e diz o seguinte: olha, peça que as pessoas se sentem na relva ou no capim, como nós falamos aqui. Eu imagino que era um lugar bonito, Sena. Uma relva, bem verdinha. Aquela multidão de pessoas. Jesus agora pega aqueles pães e aqueles peixes, ora por eles, coloca nos cestos e manda os discípulos servirem. Eu não sei se você, quando lê, você já tentou imaginar isso, mas como é que acontecia? Assim, agora, imaginando mesmo como os pães e os peixes brotavam da cesta, do cesto. Porque eu imagino os discípulos ao verem aquele Jesus orar e Jesus mandar. Bom, nós somos incrédulos, ser humano, mas talvez Paulo vai falar assim: bom, eu vou servir os 2, 3, o restante acabou. Você consegue imaginar isso? Não é algo extraordinário isso? Eu quero chegar no céu e quero perguntar isso para Jesus, sabia? Eu queria ter o prazer de estar ali sentado e ver, se multiplicar os pães e os peixes nos cestos, não acabava. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Agora imagina, Jesus alimenta aquela grande multidão. Jesus chega agora para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, depois que todo mundo havia comido, peguem o barco, vá para o outro lado do lago, eu vou ficar me despedindo das pessoas, daqui a pouco eu vou encontrar vocês. Bom, eu não sei se havia outros barcos
ali para que Jesus pudesse encontrá-los. A Bíblia não diz que os discípulos questionaram Jesus, Osmar. A Bíblia diz que eles obedeceram. E Jesus então, agora no versículo, quando nós lemos aí, se eu não me engano, no versículo 22, diz, no versículo 23, diz assim que, quando ele terminou de despedir as pessoas, a multidão, ele subiu ao monte para fazer o quê? E aí diz que caindo à tarde, lá estava ele só. Bom, cair à tarde, vamos estipular um horário, me ajude agora, a Bíblia não é exata, mas ela diz caindo à tarde. Final da tarde nós podemos colocar que horário? 6 horas? 6 horas. Acompanhe comigo então, 6 horas, Jesus então terminou de despedir das pessoas e ele sobe ao monte para orar. No versículo 25, diz que na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com os discípulos andando sobre o mar. Irmãos, o sistema romano, ele dividia a noite em 4 partes. A 4ª vigília da noite, depois você pode pesquisar isso. Na 4ª vigília da noite, ela devia ser entre 3 e 5 horas da manhã. Bom, se Jesus subiu para orar às 6 horas da tarde, a Bíblia diz que quando ele foi encontrar os discípulos, eram 4ª vigília, vamos colocar 4 horas da manhã. Quantas horas Jesus passou orando? Quantas? Das 6 às 4 da manhã. Quantas? 10 horas? 10 horas Jesus passou orando. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você consegue passar orando? Quanto tempo você consegue passar lendo a Bíblia? Bom, se você não for diferente de mim, muitas vezes eu chego em casa, às vezes cansado, minha esposa e minha filha já estão dormindo, eu me ajoelho aos pés da cama para orar e às vezes durmo. Antes de nós continuarmos essa mensagem, eu quero dizer algo para você essa manhã. Talvez você possa achar que a mensagem vai ser um pouco dura com algumas palavras. Eu quero dizer para você que eu estou falando, a palavra de Deus fala primeiramente a mim essa manhã. Eu não conheço a sua vida. Antes de vir para cá eu orei e pedi que Deus falasse primeiramente a mim. E quem vai falar a mim e a você essa manhã é a palavra de Deus. Eu não vou perguntar, mas todos aqui devem ter um celular. Ou a maioria, se não todos. E a maioria também deve estar conectada a algum tipo de mídia social aí. E você, eu quero que você, quando você chegar em casa, você faça uma conta. Quanto tempo você consegue passar no Facebook ou no Instagram? O que mais tem? Os jovens. WhatsApp, Snapchat, Twitter. Bom, e aí tem uma lista, né? Tem uma infinidade aí que vocês conhecem. Quando a minha filha nasceu, eu tomei uma decisão na minha vida. Antes de dizer isso que eu quero dizer para você, eu não tenho nada contra. Eu acho que você tem que saber usar e usar com sabedoria, só isso. Pedir a Deus que te ajude a ser equilibrado. Eu cancelei tudo. Alguns até me chamam um pouco de ignorante aí nesse sentido, porque eu não tenho nada. Se me procurar, não tenho Facebook, não tenho Instagram. Eu vou nas igrejas, alguns me perguntam, eu não tenho nada. E eu tomei essa decisão porque muitas vezes eu chegava em casa durante o dia, eu não tinha tempo para acompanhar isso. Eu chegava em casa, eu ia mexer. E a minha filha, eu ficava o dia inteiro fora de casa, não tinha tempo para estar com a minha filha. Então eu tomei a decisão de não ter, para realmente chegar em casa e dedicar o pouco tempo que eu tenho à minha filha e à minha esposa. Não tenho nada contra quem tem, tá, irmão? Sei que muita gente usa para trabalhar e acho que deve ter, e use com sabedoria. Peça a Deus que te ajude a ser equilibrado em usá-las. Mas eu quero que você faça essa conta. Quanto tempo você consegue passar nas mídias sociais e quanto tempo você consegue passar lendo a Bíblia ou orando e falando com Deus? Você vai ver que se não for diferente de mim, você vai chegar a uma conta bem desproporcional. Bem diferente. Deixa eu te falar algo essa manhã. Sabe algo que Deus deu a você, para mim, a você e a mim, que é algo extraordinário, algo precioso, que vale mais do que ouro, que vale mais do que qualquer coisa nesse mundo? Sabe o que é? Deus te deu algo que se chama tempo. Um dia Deus vai voltar a essa terra e Ele vai cobrar de você e de mim, meus irmãos, o que é que nós fizemos com o tempo que Ele nos deu. Quero dizer algo a você: o inimigo de Deus tem tido grande êxito em roubar o tempo dos filhos de Deus. E se ele tem o seu tempo, ele não precisa ter mais nada de você. Ele não precisa fazer mal a você. Ele não precisa prejudicar a sua família, a sua saúde, porque ele tem o seu tempo. É suficiente para ele. Se você não tem tempo para passar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, está tudo certo. Ele nem se preocupa com você.
Porque todos nós temos uma agenda complicadíssima, não é assim? Nós acordamos de manhã atrasado, você olha na sua agenda, tem 1001 compromissos. Saímos de casa, não deu tempo de ler a Bíblia, não deu tempo de orar, porque eu tenho muitos compromissos. Ah, que alegria para o inimigo de Deus. A irmã Ellen White diz que quando você e eu saímos de casa sem ler a palavra de Deus, não sei se você já leu esse texto, ele é duro. Ela diz que ela nos compara a animais, a vaca, a cavalo. É isso mesmo, tem um texto lá no Espírito de Profecia. Ela nos compara assim, não, mas no sentido de sermos, sabe, sairmos sem preparo, sem equilíbrio, racional. Não temos tempo. A vida é muito corrida. Já percebeu isso? Quando você chega com alguém, mas não deu tempo, é muito corrido, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E nós vivemos nesse mundo, uma vida insignificante, correndo atrás de coisas que vai acabar assim. E parece que é tudo, sabe? Parece que vivemos como se fôssemos morar aqui uma eternidade. Aqui não é o nosso lugar. Deus não nos fez para morar nessa terra. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar, inclusive eu, quantos querem ir para o céu? Todos vão levantar a mão. Só que nós vivemos uma vida como se tudo tivesse bom nessa terra. Veja que as nossas ações não são condizentes com aquilo que falamos. Pergunte a você mesmo isso, não precisa me responder. Como eu disse a você no início, se você não é muito diferente de mim, é assim que nós vivemos. Corremos atrás dos nossos interesses. Ler a Bíblia, passar tempo com Deus, orar, 5 minutos é uma eternidade. Alguns dizem assim para mim, olha, mas lá no céu talvez vai ser muito chato, eu vou passar uma eternidade fazendo o que realmente é chato. Você tem um amigo, Senna? Me fala o nome de um amigo, dos seus amigos, qualquer um. Marcos. Veja, eu conheço o Senna, eu não sou íntimo dele, não sou um amigo íntimo dele. Hoje, Senna, o Marcos vai te chamar para almoçar e eu vou te chamar para almoçar também. Para quem que você vai dar prioridade? É claro que é para o Marcos. Porque é o quê? É um amigo dele. Se você disser para ele que ele vai passar 1 dia, 2 dias conversando, brincando, jogando bola, sei lá o que ele gosta de fazer, ou pescando, ou viajando, você acha que vai ser chato? É claro que não. Como você e eu podemos imaginar um céu legal, um céu feliz, Osmar, se nós não somos amigos de Deus? Isso nós vamos aprender nessa terra, é aqui. Deus nos deu algo chamado tempo, como eu disse, para nós nos dedicarmos, para nós nos aproximarmos deles, criarmos uma intimidade. Mas isso parece que não é atrativo e nós não gostamos. E não gostamos porque não praticamos. Nós podemos passar muito tempo falando sobre isso, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu queria que você meditasse um pouco sobre esse assunto. Quer ver uma coisa? Deixa eu contar uma história para vocês. Meu pai, nós quando morávamos num outro local, não onde eu passei a minha infância, um local chamado Palmital, o pai do Glauber, que é o advogado da União Central Brasileira, está aqui, está me visitando, obrigado, viu, doutor Glauber, por estar aqui. O pai do Glauber mora lá em Palmital. Ele conhece lá onde o meu pai morava. E a casa era uma casa muito simples. A casa tinha era chão batido. Eu não sei se vocês sabem o que é chão batido, sabe? Não tem piso, é terra mesmo. Minha mãe, eu me lembro, assim, às vezes, quando ia mandar varrer, ela mandava jogar água antes, ou espinicar água, é assim que fala, né, esse termo. Espinicar é molhar, jogar água. Os jovens não sabem muito o que é isso, mas é jogar água, porque senão levantava poeira e mais sujava do que limpava. Era de palha, a cobertura da casa. Meu pai havia feito uma mesa grande, tinha um banco de cada lado. Meu pai acordava às 3h30, 4 horas da manhã para tirar leite na fazenda do seu Damião, um vizinho, um fazendeiro que tinha ao lado. Por que acordava esse horário? Porque não tinha ainda aquelas ordenha, e era tudo na mão, era muito leite. O leiteiro passava às 6 horas da manhã, o leite tinha que estar no latão para levar para o laticínio. Meu pai acordava esse horário, acordava minha mãe, mandava reunir todo mundo ali em volta daquele banco para fazer o culto. Você imagina que naquela casa, 10 filhos, tinha criança grande, pequena, de colo, de berço, qualquer gosto que você quisesse tinha. Lá em Minas, alguma época, é frio. E aí o meu pai contava e às vezes faltava algum de colo e meu pai dizia, minha mãe se chama Raí, Raí, pega fulano de tal para vir fazer o culto. Minha mãe dizia, Oswaldo, mas ele é tão pequeno, ele nem sabe nada, deixa o moleque dormir. Meu pai dizia assim para minha mãe, traga ele que é para receber a bênção
a bênção de Deus. Você tem tempo para fazer culto com a sua família? Você faz o culto com seus filhos, com a sua esposa? Mas isso está fora de moda, né? Quem tem tempo para isso? Ah, que sacrifício. Eu tenho uma filha pequena de 4 anos. Que sacrifício é, Paulo, fazer o culto com a minha esposa e com a minha filha? Não tem tempo, não acha. Sabe que dificuldade é isso? E assim o inimigo vai roubando o nosso tempo, o tempo passa e as coisas vão caminhando como se estivessem tudo bem. E não está tudo bem. Não está. Pense sobre isso, meus irmãos. O que é que você tem feito com o tempo que Deus tem dado a você? Nós precisamos avançar. Quando você continua lendo o texto, o texto no versículo 24, diz que o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Veja, não vamos ler, mas lá em João capítulo 6, diz que o barco ele estava de 25 a 30 estádios. Um estádio, ele tem 180 metros. Se você pegar 25 a 30 estádios vezes 180 metros, você vai chegar a uma distância aí entre 6 e 8 quilômetros. Para você imaginar comigo. Imagine a cena agora. 4 horas da manhã, que era a 4ª vigília da noite. Jesus chega na beira do lago. Uma tempestade. A Bíblia diz que havia uma tempestade. Os discípulos estavam num barco a 5 ou 6 quilômetros da margem do lago. Olha a cena, imagine comigo. Imagine você lá no lugar agora com Jesus e os discípulos. Olhe para mim, imagine. 5 ou 6 quilômetros. O barco, uma embarcação não devia ser dessas, não tinha embarcação moderna, é uma embarcação frágil, talvez feita ali manualmente, não sei como que eram os barcos naquela época. 12 homens num barco, 4 horas da manhã. Jesus agora começa a andar sobre as águas e vai encontrar os discípulos. Aí a Bíblia diz o quê? Que quando eles viram Jesus, o que eles fizeram? E gritaram, é o quê? Você já imaginou essa cena, minha irmã? Olha, dizem que o homem... Qual que é seu nome? Moisés. Moisés, dizem que o homem não tem medo. Principalmente para os filhos e para a esposa. Homem é o quê? Não é assim? Nós somos fortes. Tem um barulho em casa, a mulher fala assim, um barulho lá. Não, deixa que eu vou, porque eu não tenho medo. Ah, não tenho medo. Por dentro está morrendo de medo. Mas não tem medo, né? Agora imagina a cena. 12 homens num barco, 4 horas da manhã, gritando. Às vezes minha esposa dá risada, eu estou lendo a Bíblia, às vezes eu começo a dar risada sozinho, né? Mas imagina, deve ter sido engraçada a cena. Isso é meditar na palavra. Sabe, você imaginar lá, naquele momento, com os discípulos, com Jesus, porque foi assim, a Bíblia ela é muito rica em detalhes. E aí Jesus chega para eles e fala, olha, não precisa ter medo, podem ficar tranquilos, porque sou eu, sou Jesus. E aí agora Pedro chega para os discípulos e fala assim, qual é o seu nome? André, olha só. Olha, Jesus, tá bom, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo. Nós terminamos de estudar uma lição sobre Pedro, né? Ela trouxe lá características da personalidade de Pedro. E você imagina que um líder como Pedro, ele provoca algumas reações em quem está em volta dele, porque é uma personalidade forte, é natural isso. E eu fiquei imaginando, a Bíblia não fala isso, mas eu quando leio, eu imaginei assim, bom, se fosse eu, bom, Jesus já não disse que é ele, por que Pedro tem que duvidar? Ele faz isso, sabe para quê? Para depois ficar falando para mim, ó, tá vendo, eu andei na água igual Jesus e vocês não andaram. Nós somos seres humanos, né? Olha a cabeça de onde a gente vai. Para depois ficar falando para a gente que é melhor do que eu, ou que é isso, ou que é aquilo, tal, assado assim. Mas Jesus diz então, vem Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta para você essa manhã. Se é que tinha alguém errado naquele contexto, quem que você acha que estava errado? Pedro ou os discípulos? Os outros, né? Os companheiros dele. Eu não sei se você vai se lembrar de muitas coisas que eu disse aqui essa manhã, mas eu queria que você não esquecesse disso que eu vou te falar agora. Olha aqui para mim. A grande tragédia da vida do ser humano não é se afundar, mas é não sair do barco. Você e eu vivemos, nós temos uma zona de conforto, e nós vivemos no conforto da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso carro, e está tudo certo. Sair daqui, vir participar, fazer alguma coisa,
Dar estudo bíblico, cumprir a missão, dá trabalho demais. É muito duro. Fazer discípulos, cuidar de pessoas, ir para o pequeno grupo, sendo. Mas não dá, eu estou cansado, dá tudo, gente. Eu vou para a igreja sábado, coloco minha Bíblia, venho aqui, prego, falo, sabe? A grande tragédia da minha e da sua vida não é se afundar, mas é não sair do barco. O tempo não permite. Lá em Apocalipse diz que nós vivemos a época da carta de Laodiceia. E o que ela diz? Que nós não somos quente? Nós não somos quente nem frio. Somos mornos. E Deus está a ponto? Eu fico arrepiado quando eu leio esse texto. É duro. Mas a escritora Ellen White, ela diz que essa não precisa ser a sua e a minha realidade. Ela pode ser diferente. Você e eu podemos fazer a diferença. Você e eu não precisamos ser frios, nós podemos ser quentes. Porque Jesus colocou uma missão no seu e no meu coração. Jesus quer voltar e quer levar você e a mim para morar com Ele. Você e eu, nós somos o que Jesus tem mais precioso nessa terra. Deus não está preocupado com a igreja, com a construção. Isso somos nós, e Deus é bom demais porque Ele nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Mas Deus está preocupado com uma coisa. Deus está preocupado com o seu e o meu coração, para que Ele possa nos levar para a eternidade. Cumprir a missão que Deus deu a você e a mim faz parte do nosso preparo de um dia morar com Ele. Buscar o perdido que está lá fora, amar Ele, cuidar dele. Mas como eu disse, isso dá muito trabalho. É difícil isso. Toma o meu tempo. Nós vivemos numa sociedade consumista. Cada dia que você tem que ter mais, porque senão você não é feliz. As pessoas vivem doentes, com depressão, com estresse. Eu tive a oportunidade de ser 1 ano diretor da Clínica Adventista de São Roque. Muitos de vocês devem conhecer. Dr. Cruz e o Dr. Gé eram os médicos lá na época. São médicos conhecidos. Eu via pessoas, sabe, bem-sucedidas na vida. Atores chegarem lá doentes com sacolas e sacolas de remédio. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam aquela sacola de remédio e jogavam no lixo. Ele falava assim: alguma coisa você vai fazer. Além dos tratamentos naturais, da alimentação que a clínica proporcionava, ele dizia o seguinte: você vai cuidar de alguém. Deixa eu dizer algo para você. Deus fez a você e a mim não como uma ilha. Deus nos fez para nos relacionarmos. Quando você ora e pede para que Deus abençoe o Moisés, sabe como Deus vai abençoar o Moisés? Através de você, de cuidar dele. Moisés, nós estamos juntos, cara. Deus vai abençoar a vida dele através de você. Por isso Deus nos fez como família. Deus não nos fez um ser isolado. Por isso nós somos felizes cuidando um do outro. As pessoas vivem com depressão e com estresse porque pensam só em si. Tudo é eu. Eu tenho uma filha de 4 anos, ela tem um brinquedo, ela diz: é meu, ninguém pega. Uma garota de 4 anos, nem sabe o que é isso, ela nem comprou aquilo, ela nem sabe quanto custa assim. Mas é meu, ninguém pega. E assim somos nós. Vivemos no nosso egoísmo, dentro de nós mesmos. Pensamos que somos autossuficientes, não valemos nada. Hoje a gente sai daqui, acontece alguma coisa, a vida acabou para cada um de nós. E vivemos como se fôssemos, sabe? Meus irmãos, Jesus vai voltar. Eu quero dizer algo a você. O dia que Jesus voltar, eu digo isso para mim mesmo. Não vai adiantar eu chegar para Jesus e falar: Senhor, eu preguei na igreja da Vila Nova, Senhor, eu trabalhava na associação, eu era o tesoureiro da associação. Como que o Senhor não vai me levar para o céu? Não é isso que Deus pede de você e de mim. Isso é só um meio para nós vivermos aqui nesse mundo. Sabe o que Jesus pede de você e de mim? Que ame as pessoas que estão lá fora, que cuide delas. Tiago 1 diz o quê? Que a verdadeira religião é o quê? Cuidar as pessoas necessitadas. Essa é a nossa verdadeira religião. Sabe, vim aqui sábado de manhã, participar, pregar, faz parte, está tudo certo. Só que essa não é a nossa verdadeira religião. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não, você pode ler lá. Isso não são palavras minhas. Isso faz parte, mas não é só isso. Isso não vai levar você e a mim para o céu.
Eu trabalhar na associação não vai me levar para o céu. Você quer ver uma coisa? Nós estamos chegando no final de setembro. Quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Essa pergunta eu faço a mim primeiramente. Quantas pessoas esse ano você já levou ou você ou você levou a viver uma experiência junto com você para que ela possa entregar a vida a Deus? Quantas pessoas você, através da sua vida, você fez com que elas se sentissem tocadas para entregar a vida a Jesus naquele lugar ali? Quantas pessoas? Não precisa me responder. Eu estou fazendo essa pergunta a mim. Queridos, se ninguém sente-se tocado através, está algo errado. Não é possível nós vivermos esse mundo um ano, entrando e saindo, e nós não contagiamos ninguém para os pés de... Está algo errado, não foi isso que Deus nos fez. Sabe, pare, pense sobre isso. Se eu estou aqui na minha zona de conforto, acomodado, como se tudo tivesse perfeito, sabe, eu não dou um estudo bíblico, eu não falo do amor de Deus para ninguém, sabe, o fim dessa terra é suficiente para mim. Vamos parar de perder tempo, vamos parar de enganar nós mesmos, vamos fazer isso. Olha, o que eu estou fazendo aqui neste mundo? Eu não aproveito nem a igreja, porque Jesus vai voltar, e eu e você não vamos morar com Ele na eternidade desse jeito. Creia nisso, é a Bíblia que está dizendo. Nós vamos viver uma vida insignificante aqui nesse mundo. Eu estou dizendo para mim, irmãos, isso. Eu volto a dizer, porque talvez você possa dizer: o Rogério nem me conhece e fica falando aqui dessa palavra, dessa forma dura. Essa mensagem é para mim. Todos os dias eu me pergunto quem que eu estou levando aos pés de Cristo. Ah, mas eu trabalho muito, eu tenho muitos compromissos. Você pode pegar uma lista dessa e ler para Jesus quando Ele voltar, não vai fazer diferença. Porque não é isso que Ele chamou a você e a mim, Ele não está preocupado com isso. Deus se preocupa com o seu coração e o meu. Deus dá tudo que nós precisamos porque Ele nos ama. Mas Ele quer saber o que eu e você temos feito com as pessoas que Ele ama, que são filhos de Deus, que estão lá fora e precisam conhecer dessa esperança, desse amor que você e eu conhecemos, para que um dia tenham a oportunidade de morar na eternidade com Ele. Eu preciso encerrar. Eu quero tirar só mais uma lição desse texto com vocês. Quando você continua lendo aí, diz que Pedro, quando ele foi encontrar Jesus, o texto diz exatamente isso. Eu quero ler com você. Pega a sua Bíblia, está aberto. No versículo 28, diz o seguinte, ó. No versículo 30. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Reparando, porém, na força do vento, o que é que Pedro teve? E aí o que é que aconteceu? O que aconteceu? Afundou. É diferente comigo e com você? Deixe de olhar para Jesus. Olhe para as tempestades, para as desgraças. Esse mundo que nós vivemos é um mundo bom? Deixe de olhar para Jesus e olhe para esses problemas e as dificuldades para ver o que vai acontecer com você. É assim. Não é assim, Osmar? É tão simples. Olha como nós complicamos as coisas, mas é simples. Deixe de olhar para Jesus. Olhe para os problemas e para as dificuldades desse mundo e você vai ver o que acontece com a tua vida. Agora, como eu disse, esse não é o problema, porque se você ousar sair da sua zona de conforto, não há problema. Se você for ferido, se alguém te criticar, Moisés, se você vier participar, porque às vezes é assim, né? Eu estou aqui sentado, aí o Senna vem aqui e fala: bom, o Senna é um aparecido mesmo, né? Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer passar lição. Só que eu estou sentado, eu não faço nada, mas eu sou o primeiro a... É assim. Esse é o ser humano. Se você é um ser humano igual a mim, seja bem-vindo, porque nós somos assim. Se você ousar sair da sua zona de conforto, não há problema se você se afundar. Porque quando você continua lendo, diz que Jesus fez o que? Prontamente, Ele estendeu a mão para Pedro. E Pedro foi salvo. Eu quero encerrar lendo com vocês uma frase do pastor Alcide Oliveira, está no livro Sabedoria Concentrada. Ele diz o seguinte sobre esse texto. Olha que extraordinário isso aqui, meus irmãos. O Senhor está voltando. Ele vem para o acerto de contas com cada um de nós. Sair do barco foi o grande presente de Pedro para Jesus. Andar sobre as águas foi o grande presente de Jesus para Pedro. Entendeu isso aqui? Eu vou ler mais uma vez.
Sair do barco foi o grande presente de Pedro para Jesus. Andar sobre as águas foi o grande presente de Jesus para Pedro. Você nunca saberá se Deus é digno de confiança se você não correr o risco de lhe obedecer. Extraordinário, né? Olha agora, sempre que convida alguém a sair do barco, Jesus lhe concede o poder de andar sobre as águas. Quer ser alguém extraordinário? Quer ser alguém diferente, sair da mediocridade que eu e você vivemos nesse mundo? Quer ser alguém extraordinário? Quer sonhar como uma criança? O que é que uma criança sonha em ser o que às vezes? Um super-herói? Ou uma princesa? Eu sei lá o que. As crianças têm sonhos, né? Quer ser alguém extraordinário? Quer andar sobre as águas? Aceite o convite de Jesus. Você sozinho e eu, nós não somos ninguém. Mas com Deus nós somos extraordinários. Com Deus nós podemos andar sobre as águas. Com Deus você pode realizar milagres. Com Deus você pode transformar vidas. Com Deus você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode ser contagiante. Você pode deixar de ser frio. Você pode deixar de ser sem sal, sem gosto, sem sabor. Porque Deus faz isso com você e comigo. Só que você e eu precisamos fazer algo essa manhã que Deus não faz por você e por mim. Sabe qual é? Tomar a decisão de sair da zona de conforto. Olha como ele encerra aqui dizendo assim: a esperança tirou Pedro do barco, a confiança o sustentou, mas o medo o afundou. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço os seus desafios. Eu não sei o que você faz com o tempo que Deus te deu. Eu sei que se você não cuidar bem do seu tempo, um dia você e eu, nós vamos responder por ele. Eu espero que você tenha boas coisas para prestar contas para Jesus. E não é nada complicado. É simples. É só cumprir o desejo que Deus colocou no seu e no meu coração de pregar, de cuidar das pessoas e trazê-las aos pés de Cristo. Deus deu um tipo de dom a cada um de nós. Se você está na zona de conforto, saia dela. Se arrisque a ser extraordinário junto com Jesus Cristo. Ele te chama hoje. Ele convida você e a mim a sermos extraordinários. Se preciso for, você vai andar sobre as águas. Se preciso for, você vai fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer com a sua vida. Porque Deus pode e Ele tem poder para realizar isso através de você. Quero encerrar dizendo o seguinte: passe tempo com Deus. Por favor, não saia de casa sem ler a sua Bíblia. Se você tem um compromisso, acorde 15, 20 minutos, meia hora antes e passe esse tempo com Deus. Vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. 15, 20 minutos pode ser às vezes a diferença entre morar e ficar para sempre nessa terra e ficar por aqui nunca, entre essa terra e uma eternidade. Já pensou nisso? 20 a 30 minutos do seu dia pode fazer a diferença entre essa terra e uma eternidade. Já pensou nisso? Porque quando você busca a Deus, porque quando você tem comunhão com Deus, Deus muda o seu coração. O Espírito Santo o desafia a sair e a pegar e a concluir a missão que Deus colocou. É impossível você ter comunhão com Deus e ser a mesma pessoa. É impossível. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco a cada dia. Ele nos transforma, Ele nos incomoda, Ele nos desafia a sermos alguém diferente, a fazermos algo extraordinário junto com Jesus Cristo. Passe tempo com Deus. Cuide do seu tempo. Saia da sua zona de conforto. E vamos encontrar com o nosso Pai Celestial. Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês. Deus cuide das famílias dessa igreja. Deus cuide da liderança dessa igreja, Senhor. Do pastor de vocês, o pastor Vinícius. Vamos juntos, vamos dar as mãos um ao outro. E vamos marcar o encontro. Aliás, a data já está marcada. E ela está próxima do dia em que nós vamos encontrar nosso Salvador. Se você trouxe seu inário, não sei se a gente poderia cantar um hino 571, só para nós encerrarmos. É um hino lindo. Ele tem uma letra maravilhosa. Eu creio que todos vocês conhecem.
E aí nós encerramos então com oração e nos despedimos para os nossos lares. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus cuide de você. Nosso Deus, nós sonhamos com este lar. Nós não queremos que isso fique só em sonhos, porque nós queremos viver essa realidade. Mantenha essa esperança em nosso coração, que possamos realmente viver uma vida aqui neste mundo de significado, uma vida em comunhão contigo. Obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir agora que o Senhor nos despeça para os nossos lares, com teu cuidado, com a tua bênção, a tua paz e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém.